Com relação ao processamento dos embargos, os embargos eles são recebidos, são processados e são julgados pelo prolator da decisão embargada. Então, se o juiz prolatou uma sentença omissa e se a parte ofereceu embargos de declaração para afastar essa omissão, vai ser o próprio juiz sentenciante que vai receber, que vai processar e que vai julgar os embargos. Se os embargos forem oferecidos de uma decisão monocrática, proferida, por exemplo, pelo desembargador relator, o desembargador relator ele estará dispensado de levar o julgamento desses embargos ao órgão colegiado do qual ele faz parte. É ele, o desembargador relator, que proferiu a decisão unipessoal, é que vai processar e julgar os embargos de declaração. Quando os embargos de declaração eles forem processados, forem opostos contra uma decisão proferida por um órgão colegiado, por exemplo, contra um acórdão de uma turma do tribunal, é essa turma que vai processar e vai julgar os embargos. Então, oferecidos os embargos de declaração, o juiz ele tem 5 dias para julgá-los. Não preciso dizer que esse é um prazo imperfeito, como são todos os demais prazos impostos pelo CPC para que os juízes pratiquem atos processuais. Se descumprido, nenhuma consequência de natureza jurídica será gerada. Quando opostos no tribunal, o relator deve levá-los à mesa na próxima sessão de julgamento. E caso isso não ocorra, eles serão incluídos automaticamente em pauta. A inclusão em pauta, eu posso dizer para os senhores, foi uma conquista dos advogados, porque a partir daí nós teremos ciência da data exata do julgamento dos embargos. Não precisaremos mais ficar ligando para o serventuário para saber qual a possível data do julgamento daqueles embargos. Ainda com relação ao processamento dos embargos, vislumbra-se a possibilidade no tribunal da aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Se o tribunal entender que aquele recurso que foi oferecido como embargos de declaração, na realidade deveria ser o agravo interno, ele pode receber como tal os embargos, abrindo a oportunidade para a parte recorrente, para que ela possa adequar o recurso ao agravo interno, ou seja, para que ela possa complementar as suas razões. Então nós temos aí um exemplo da aplicação do princípio da fungibilidade dos recursos. Os embargos de declaração produzem um efeito que é o chamado efeito interruptivo. Quando da sua interposição, eles não geram o efeito devolutivo, porque o conhecimento da matéria se dará pelo próprio prolator da decisão embargada. Também não geram o efeito suspensivo. Posso dizer que há controvérsia na doutrina a respeito. Mas, se tempestivos, geram o efeito interruptivo, ou seja, o oferecimento de embargos de declaração tempestivamente interrompem o prazo para a interposição de outros recursos. Aqui é preciso recordar com os senhores a diferença entre suspensão do prazo e interrupção do prazo. Na hipótese de suspensão, cessada a causa que suspendeu o curso do prazo, a contagem inicia-se de onde parou pelo tempo restante. Na hipótese de interrupção do prazo, zera a contagem e começa a correr todo o prazo por inteiro novamente. Por exemplo, no 5º dia do prazo para se apelar de uma sentença, a parte resolveu
oferecer embargos de declaração. Portanto, seus embargos são tempestivos, dentro do prazo, 5 dias. Né? Então, olha só, no 5º dia do prazo para apelar. A partir do momento que esses embargos forem julgados, independentemente do resultado, o prazo para apelar começa a correr por inteiro, novamente, do zero. Então, a partir do momento em que houve o julgamento dos embargos, não terá apenas 10 dias para apelar, tendo em vista que já tínhamos passado 5. Não, zerou a contagem, né? O prazo é devolvido por inteiro. Então, essa é a diferença entre a suspensão e a interrupção do prazo. Então, o efeito interruptivo ele será produzido independentemente do resultado do julgamento. Se conhecidos ou não conhecidos os embargos, se providos ou não providos os embargos. Ele só não será produzido caso, né, os embargos sejam intempestivos, oferecidos fora do prazo. Aí, nesse caso, não gera o efeito interruptivo. O próximo efeito que nós veremos é o efeito infringente.